Bora lá então, pessoal, em mais um papo reto aqui diretamente de um lugar na América Latina, que eu vou deixar você tentar adivinhar pela arquitetura. Aqui atrás tem uma arquitetura de um centro cultural. Vou tentar virar aqui rapidinho para você olhar uma arquitetura famosa aqui, um prédio bem famoso que é uma referência do governo desse país. Depois eu vou acabar falando, mas se você quiser pesquisar para treinar a sua curiosidade, fica à vontade aí, tá? Pessoal, hoje eu queria falar de algumas coisas bem pontuais e eu recebi uns feedbacks muito positivos, é até o motivo de eu estar fazendo mais papos retos, né? Recebi muito feedback positivo e alguns feedbacks positivos com críticas construtivas, né? De, por exemplo, explicar o que eu vou querer falar, depois desenrolar e também não mencionar tanto o livro, tanta referência de uma vez. Vou seguir, valeu, obrigado mesmo. Então hoje eu queria falar de algumas coisas, eu queria falar de como eu estou me percebendo ao viajar para fora mais vezes, né? Então eu viajei para fora em várias etapas da minha vida. Em cada etapa da minha vida eu tive um medo, uma percepção sobre mim mesmo, uma percepção sobre os outros. Eu acho que hoje, com 31 anos, voltando para esse país, quase falei o nome, voltando para esse país pela segunda vez, o fato de eu estar aqui com a perninha cruzada num banco, gravando aqui com celular, tripé, microfone e tudo, já indica que eu estou bem mais confortável, né? Eu queria comentar isso com vocês. Queria falar da visita do Felipe, que a gente gravou um outro podcast, Felipe Moraes, professor. A gente já tinha um episódio do Day Talks gravado via Meet, a gente se encontrou pessoalmente, esse encontro, né, presencial foi muito massa, deu um toque especial para essa relação nova, assim, foi muito bacana. Então, Felipe, ó, viu por que eu não falo essas coisas? Porque eu sempre me perco nas minhas ideias, mas vamos lá. Essa sensação de autoconhecimento, de não me importar com a opinião dos outros. O Felipe, um comentário no Instagram que foi muito interessante e uma nova iniciativa, uma hipótese nova que eu testei no Instagram que me deu um resultado muito legal de clientes e tudo mais. E eu acho que é isso aí, Então vamos lá. Então eu queria falar, antes de mais nada, dessa visita, né, do Felipe, que foi muito legal. Eu pude conhecer melhor uma pessoa que eu admirava só virtualmente, né? Então a gente falou disso no nosso podcast que eu vou lançar em breve. Falando nisso, já gravei vários episódios da nova temporada do Day Talks. Se você ainda não assistiu, né, as temporadas antigas, os episódios antigos, aproveita esse tempo e vai lá assistir, que eu acho que vai ser muito legal. Lembrando, você não precisa ser necessariamente um designer instrucional para aproveitar esse podcast. Esse podcast é feito para pessoas multidisciplinares, pessoas que resolvem problemas e pessoas que estão percebendo que o mundo, a economia, a sociedade, as relações estão em transições que são bem mais complexas do que os filósofos atuais estão conseguindo expressar, né? Então a gente tem que recorrer aos filósofos antigos, às crenças, culturas antigas, tentar ressignificar isso e tentar viver, nós que somos a geração em transição, né? Mais do que nunca, mais do que qualquer outra geração, a gente que está nos nossos 25 até os 35 aí, a gente está vivendo essa transição. Esse é meu lema, que eu falo em vários podcasts. Então quando a gente olha, né, para trás, e se você tiver com 40, 45, estiver se sentindo assim também, vamos junto, não tem problema, tá? Só estou dizendo porque é a média das pessoas que eu conheço. Mas a gente que está vivendo essa transição, a gente está olhando para o passado, buscando referências, checklists, orientações para o passado e vendo que muitas delas já não estão se encaixando mais aqui no presente e no futuro que está chegando. Então, como é que a gente consegue ressignificar isso e, acima de tudo, nos conhecermos o suficiente para poder navegar tudo isso com um mínimo de alegria, de contentamento, de satisfação e sucesso, né? Poder fazer o que gosta, né? E muitas vezes eu acabo me expressando mal dizendo que viajar bastante e conhecer o mundo é necessariamente um traço, né, de quem vai se conhecer. Eu queria deixar isso bem claro aqui. A forma que eu encontrei para me conhecer, para me aprimorar, foi viajando, porque eu sou mais empírico, sou mais sinestésico, né? Mas tem muita gente que fica dentro de casa estudando, lendo livro, fazendo as coisas e, se desenvolve até mais rapidamente do que eu. Então não leve o que eu faço como regra, mas tente pegar mais ou menos as ideias, né? E as trocas que eu tenho feito, principalmente nos podcasts, como talvez uma receita ou uma orientação para você criar a sua receita, tá? Então a meta é se conhecer, a meta é saber quem é você além do seu trabalho. Então quem é você além do que você faz, além do seu trabalho. É muito difícil, não é fácil, tá todo mundo nessa jornada constantemente. Se alguém te disser que já finalizou essa jornada, provavelmente ele tem ou 80 anos ou tá com uma arrogância bem braba, né? Então, o
que eu senti voltando para esse país que eu tô aqui? Eu tô na Argentina, se você não pesquisou ainda, tô aqui em Buenos Aires, perto da Casa Rosada, que é como se fosse a Casa Branca aqui dos Estados Unidos, só que na Argentina, né? É o prédio do governo federal. E eu senti que dessa vez eu tô mais certo, eu não vou dizer absolutamente certo, mas estou mais certo de quem eu sou além do meu trabalho. E aí tem um nível de conhecimento, né? Não vou nem dizer que é conhecimento porque você viajou bastante, mas é conhecimento porque você conversou com as pessoas, você viveu algumas situações ou simplesmente pesquisou e confia na sua pesquisa, que faz com que você tenha uma confiança plena de sentar aqui. Claro, tem uma pessoa em situação de rua ali, que eu já troquei uma ideia, tem uma outra pessoa em situação de rua ali do outro lado, que poderia passar aqui correndo e pegar meu tripé, mas eu estabeleci uma confiança mínima e um conhecimento do mapeamento geral do mundo e das pessoas, que eu me sinto confortável com essas duas pessoas que potencialmente poderiam ter motivação para pegar minhas coisas, mas ao mesmo tempo eu não sinto que isso vai ser a realidade aqui. É um estereótipo meu, né? Que é um conceito que talvez foi inculcado em mim porque eu já vi acontecendo antes, né? A pessoa tentando pegar as coisas. Mas ao mesmo tempo você consegue quebrar alguns monumentos, né? Eu acho que é bem interessante a gente gravar isso aqui nesse lugar cheio de monumentos, principalmente um monumento aqui atrás que é um centro cultural, que é um monumento a uma mulher indígena que resgatou o povo, liberou o povo aqui local de uma guerra dos colonizadores e tudo mais. Então eu fiz questão de gravar isso aqui atrás, mas ao mesmo tempo a gente tem vários outros monumentos quando a gente navega aqui que celebram as pessoas que exploraram, né, o povo local. Então é meio complexo isso, porque tudo bem, se não fosse essas pessoas, possivelmente a história seria completamente diferente. Só que a gente não sabe se a história seria melhor ou pior. Então eu fico às vezes imaginando quais são os monumentos que a gente tem, né? E quando eu falo monumento é questões culturais, coisas que foram inculcadas na gente, ideias, conceitos, checklists, objetivos ou simplesmente mapas de realidades que foram colocados na gente. A gente continua ali celebrando esses ídolos, celebrando esses monumentos, geralmente monumento a nada, né? Gosto muito do Rick and Morty quando ele fala um monumento a nada, um monumento que celebra nada, né? E muitas coisas são. E aí quando você começa a quebrar isso, você foge de monumentos, né? Que tem muitos filósofos e muitas teorias, até psicológicas, que falam dessa infância mental, infância filosófica até, né? Que você depende muito de outras pessoas, de outros conceitos para validar sua navegação no mundo, né? Para orientar ali como você navega no mundo. E conforme você vai se liberando dessas coisas, você vai criando o seu próprio mapa, que vai dar muito trabalho, que vai dar frustração, mas é uma frustração mais satisfatória, porque é uma satisfação que você fez sabendo quem era você naquele momento e quem você estava se tornando, né? Isso eu acho muito, muito bom para pessoas multidisciplinares. Não estou dizendo que é para todo mundo, mas pessoas que querem ser multidisciplinares, pessoas que já sabem que são e querem resolver problemas cada vez mais complexos em suas vidas e em outros lugares que tragam uma recompensa financeira. Isso é muito legal. Quando a gente fala de resolver problema na nossa própria vida, por exemplo, eu sei meus valores indiscutíveis, aí eu já vou conectar com uma postagem no Instagram que eu fiz uma postagem no Instagram que eu estou testando uma nova hipótese que já me deu resultados muito legais, já me deu um cliente novo em uma semana, que é falar do meu dia. Então eu simplesmente escrevo o que eu vou fazer no dia e escrevo uma percepção, uma coisa que eu notei durante aquele dia. E essa semana, né, que hoje é... Que dia que é? Não dá pra ver aqui no meu relógio, mas eu sei que é 20 e pouquinho de abril. E essa semana eu postei falando do que estava fazendo, né, que tinha uma viagem internacional para vir para a Argentina, mas eu trabalhei no dia, então foi uma correria danada. Mas coloquei algumas percepções de, por exemplo, como a gente entra em lua de mel com novas realidades, né? E aí eu dei um exemplo do trabalho remoto, mas o trabalho remoto é só um exemplo que está recorrente para a gente. Então muita gente coloca como meta que quer trabalhar remotamente, quer ficar em casa e fica vislumbrando uma visão utópica do que é trabalhar remoto, né? Que é muito mais bacana, que você economiza muito tempo, que você não precisa ficar no trânsito, tudo mais. Tudo isso é verdade. Você pode ter sua rotina, você come bem, você toma seus suplementos, você cuida do seu gatinho, do seu filho, do seu parceiro, da sua parceira. Tudo isso é verdade, só que existem outros desafios que a gente acaba não olhando, principalmente o desafio da socialização, né? Porque nossas redes digitais, nossas redes sociais, a internet, as relações que a gente tem estabelecido com janelinhas, né? A gente estabelece relações bem complexas com janelinhas que estão no Zoom, no Google Meet, no Teams e tudo mais.
Então fica muito difícil da gente se olhar através dessa janelinha. Então a gente precisa de outras pessoas, né? Então eu mesmo estou olhando aqui, uma pessoa que passa e fica me olhando, eu fico imaginando já rapidamente na minha cabeça, o que esse cara está pensando, né? O que será que ele está imaginando de mim? E isso passa rápido porque eu sei o que eu quero, sei o que eu já sou, né? Então quando eu estou no online, fica muito difícil de eu ter isso sem conversas bem abertas e bem francas e sem possíveis encontros pessoais, como aconteceu comigo com o Felipe. Porque é quando você encontra a pessoa, você tem aquele abraço 3D, como o Felipe falou, que você tem feedbacks, que você tem constrangimentos da comunicação. Existem constrangimentos da comunicação, não importa o quão desenvolvido, evoluída você seja, você vai ter, você vai falar um negócio, né? Que a pessoa vai dar aquela travada porque vai completamente contra a crença ou o mapa mental daquela pessoa. E aí vocês tentam se restabelecer, você tenta se justificar ou simplesmente se desculpa e começa a ajustar a sua fala. Eu acho que essa é a construção da sua persona, da sua personalidade, do seu jeito de ser, com as relações que você vai estabelecendo, né? Não é à toa que muitas culturas, inclusive a Bíblia, fala que você é uma média das pessoas com quem você se relaciona, né? Diga com quem você anda e eu te direi quem é. Por quê? Porque com quem você anda, você vai começar a espelhar, você vai começar a mimetizar tudo isso, né? No digital é muito difícil. No remoto fica mais difícil ainda, porque além das relações que seriam pessoais, que já estão rolando no Instagram, suas relações profissionais também estão assim. E detalhe, eu vivo trabalhando remotamente. Sou super a favor, não troco por nada. Eu não estou dizendo que é ruim. Só que acontece é o seguinte, que foi a postagem que eu fiz lá que gerou um retorno estranho, um retorno de pouca compreensão. As pessoas criam luas de mel com um novo conceito, né? Então elas vão para um extremo muito rápido e qualquer coisa que não esteja naquele novo extremo, as pessoas começam a abolir, começam a ignorar, a não querer fazer. Por quê? Porque elas, entre aspas, batalharam para chegar nesse extremo. Então qualquer coisa que seja um freela, seja um projeto, uma conversa com alguém, um café, trocar ideia com um amigo, ajudar um ex-vizinho meu, um ex-amigo de escola, que exija que eu saia da minha nova realidade de trabalho remoto, ou seja, eu tenho que pegar meu carro, ir para uma outra cidade, para um outro município, trocar essa ideia com essas pessoas, possivelmente eu vou achar uma forma de me negar a fazer isso, de recusar isso, e eu vou ter todas as desculpas e justificativas do mundo para não fazer isso. Por quê? Porque vai contra a minha nova realidade que está extremada, minha nova realidade que está ali na lua de mel. Com isso que acontece, eu já perdi oportunidades nessas extremidades e eu vejo hoje mentorados, mentoradas e clientes meus perdendo essas oportunidades. Então eu falei muito disso já em sessões de mentoria, em sessões de consultoria. Então eu decidi falar isso também em um vídeo aqui no Papo Reto, porque parece que é um papo, assim como política, religião e tudo mais, parece que outros assuntos estão entrando em tabus, estão se tornando tabus, né? Então a percepção que eu estou tendo é que a opinião individual da pessoa, ou seja, esse extremismo que as pessoas acabam entrando em várias áreas de suas vidas, não necessariamente só no trabalho remoto, tá? Fica tão sensível que quando você fala algo que pareça que possa contrariar isso, a pessoa reage, né? Ela fica reativa e quase vira uma briga. Então isso é bem complicado. É bem complicado porque fica difícil de conviver, né? E aí como é que a gente fala? Por exemplo, dos meus vizinhos digitais que têm preferências e ideais parecidos com os meus, se eu não consigo ou trocar uma ideia que seja minimamente adversa a um mapa da realidade daquela pessoa, né? Eu admiro quem tem tolerância bem alta e consegue interagir e depois vai reclamar em casa. Mas eu prefiro, né? Acontece muito, você conversa, dá risada, haha, que legal, não sei o que, você chega em casa, você xinga a pessoa, fala, nossa, esse cara é um otário, um tosco. Eu prefiro muito mais a pessoa me parar, que foi o que aconteceu com o Felipe em alguns momentos, né? Eu me expressei e fiz comentários, até brincadeiras, que iam contra o mapa da realidade dele, as percepções e as ideologias dele. E eu admiro muito que ele parou no meio do rolê, a gente tomando uma cervejinha numa cachoeira linda, ele parou e falou, velho, isso aí não é legal de você falar, né? E aí ele explicou por quê, e tipo, aí cabe a mim agora se eu me ajusto de forma completa, ou seja, eu removo isso do meu acervo de vocabulário, de comunicação, se eu me ajusto isso em momentos específicos, ou se eu me ajusto só quando eu estou falando com ele. Aí é uma escolha minha, né? Mas ele já definiu o posicionamento dele, agora cabe a mim ver o que eu vou fazer com isso. Se eu continuar fazendo a mesma coisa, falando a mesma coisa, eu estou colocando o nosso relacionamento em perigo, nossa amizade em perigo, né? Porque aí ele já deu os critérios de se relacionar, ele já entendi as limitações. O
está acontecendo hoje, que eu estou vendo, as pessoas não estão estabelecendo os seus limites, porque elas não estão tendo comunicações individuais, tipo, um a um, trocando uma ideia, nem que seja um meet, né? Então, eu queria deixar um desafio para você, que é uma coisa que eu tento fazer sempre, mesmo que não seja num âmbito profissional, que não seja num âmbito de possível network profissional. Se tem alguém que você gostaria de trocar uma ideia, chama essa pessoa para um possível Meet, para um possível Zoom, para um possível Teams, seja uma chamada no WhatsApp de 20 minutos, só para conversar. Cara, o que você faz? Estou curioso, né? Oi, o que você faz? Como é que foi seu começo da sua carreira? Será que você teria essa possibilidade de trocar essa ideia comigo? Ou o contrário, uma pessoa que está começando, que está mostrando muito interesse na sua carreira, chama ela para falar, você quer conversar um pouquinho? Contar a sua história, eu conto um pouco da minha, quem sabe eu te ajude, né? E assim você começa a mapear quem é você no mundo digital e na percepção dos outros, e você se enriquece muito com isso também, tá? Então, gravei muitos episódios, cortando completamente, de pato para ganso. Gravei muitos episódios legais do Design Instrucional Talks, tá? O do Felipe foi um que mais me marcou, porque foi presencial, foi num parque lindo, foi muito bacana. Mas teve outro também, qual que foi muito legal? Da Paula Carolei, que é uma doutora em Design Instrucional, doutora em Educação, em Design Instrucional e tudo mais, e ela trouxe essa visão da multidisciplinaridade, dos problemas sociais, do Design Instrucional de uma perspectiva acadêmica muito legal, tá? Vai ser muito bom. E aí eu convido você a comentar, né, nesse papo reto mais curtinho, mas ao mesmo tempo, assim, qual que é a sua percepção? Você acha que isso é legal? O que você acha de papos retos com mais pessoas? Ao invés de a gente falar de coisas pautadas, né? A gente falar de coisas aleatórias que tem acontecido na nossa semana, né? Conta pra gente, compartilha aqui. Pra gente, o que eu falo é pra mim e possivelmente pra algumas pessoas que trabalham comigo, mas no geral pra mim, tá? Conta aí, eu acho que vai ser legal. Dúvidas que você possa ter, né, de processo de desenvolvimento, de motivação, de como fazer transição de um momento para um outro, de definir qual que é o momento, né? Hoje eu vejo muita gente assim, tipo, eu queria transicionar do momento que eu tô para um outro momento, mas qual que é o outro momento que você quer? Não sei, cara. Então a gente tem que descobrir. E esse processo de descoberta, eu sou chatíssimo de falar isso, vem do autoconhecimento, gente. Você saber quem é você além do que você faz, né? Quem é Paulo? Paulo é policial militar, mas beleza, mas não o que o Paulo faz. Quem é Paulo? Paulo é pai do José, né? Então, tipo, o Paulo é um cara que gosta disso, que gosta daquilo, que não gosta daquilo, que tem visão política assim, assim, assado, que admira muito determinada cultura por conta disso, sabe? Isso é um autoconhecimento. Ainda estou muito superficial, tá? Mas começar a entender quem é Paulo, o que Paulo gosta, não gosta. E tá tudo bem você gostar de coisas que o pessoal mais filosófico fala que não é bacana. Gosta de BBB. Não dá nada, tá bacana, você gosta de BBB. Vamos entender por quê, né? Vamos explorar o porquê, vamos tentar ver o que o Paulo ganha de gostar do BBB e para onde o Paulo pode ir, né? E tem um outro ponto que foi muito interessante que comentaram também no Instagram, cara, se não tá te incomodando, se você tá contente, tá satisfeito em onde você tá, onde você está, não tem por que você ficar caçando, né? Caçando problema, como dizem os mais velhos. Se está tudo bem, vai para cima, continue estudando, continue se aperfeiçoando, fazendo o que você gosta, porque geralmente tudo isso que eu estou falando são para pessoas que estão levemente incomodadas com a sua realidade. Não é insatisfeito, porque tipo assim, eu tenho o que eu queria, tá tudo bacana, não tenho o que reclamar, mas ainda estou insatisfeito. É um insatisfeito mais essencial, aquela coisa assim, eu podia estar fazendo mais, eu podia estar me desenvolvendo, eu podia estar conhecendo gente, eu podia estar não desperdiçando meu tempo. Eu sinto que eu estou desperdiçando meu tempo na Terra. Essas são as pessoas que geralmente eu mando essa mensagem, porque foi o que aconteceu comigo e é o que acontece em outros níveis ainda, mas é o que sempre acontece, que vai orientando a gente, vai dirigindo a nossa vida, né? E aí chega num ponto que você sabe minimamente quem você é, as informações, como eu disse no começo ali, informações sobre leis, sobre pessoas, sobre mapear personalidades e jeito de falar, que quando você se percebe, você está vivendo no presente, está entendendo gatilhos, né? Por exemplo, agora eu vou compartilhar com vocês, acabou de passar uma senhora que ficou olhando e meio que tirou uma foto de lado, né? Então, o que acontece?
Isso gera gatilhos. Você não vai chegar num momento que nunca vai ter gatilhos, que você vai ficar tão tranquilo, porque senão você não vive em sociedade. Esses sentimentos, eles vão sempre existir. Mas aí quando gera um gatilho a ponto de você nem parar de falar, não atrapalhar o que você está fazendo, e você consegue já responder a isso, né? Tipo, é diferente, eu estou num lugar aqui gravando, tem gente passando, né? Não é comum, então tá tranquilo. Não é, antigamente eu teria medo dela chamar a polícia, eu já ia guardar tudo e sair correndo, com medo de apanhar, com medo de ser xingado. Né? Então esse autoconhecimento e essa confiança vem de explorar essas situações, né? Como eu disse, explorar essas situações para mim é viajar, conversar com gente e trabalhar com pessoas. Explorar para você talvez seja estudar, fazer alguma coisa diferente, né? Então eu acho que é isso, esse é o nosso papo reto. Falei de tudo que eu queria falar. A postagem, né, da lua de mel, falei aqui dos monumentos, deixa eu voltar aqui, ó, monumento da Casa Rosada ali, ó, da Argentina, que é do governo, e atrás, que eu gostei muito, é um centro cultural, tá? E aí antes de encerrar, só um comentário aqui da Argentina, tá, gente? Eu vou postar muita coisa no Instagram, mas vou fazer um comentário. Eu achei muito interessante como eles conseguem separar a crítica política com o pertencimento geral. Então, assim, onde eu vou, eu fui tentar almoçar num lugar onde os caras mais tradicionais aqui da Argentina, assim, a pessoa convencional da Argentina vai almoçar, uma chapa lá que faz almoço e tal, com comida argentina bem tradicional. E a galera troca ideia, pessoal que não se conhece, chega, começa a conversar, quando você vê já estão conversando sobre várias coisas, um criticando o presidente, outro não, mas só que a sensação de cultura, de pertencimento, né, que eu sou parte desse grupo aqui, a gente tem que melhorar ele de uma forma juntos. Isso me agradou bastante. Tudo bem, é um país menor. Eu já fui em outros lugares da Argentina que também eram assim. Aqui é mais intensificado. É um país menor, é diferente. A cultura é mais unificada por vários motivos, né? Mas ao mesmo tempo você tem a galera desviando da câmera. Ao mesmo tempo você tem um pertencimento, um coletivo, sabe? Que é uma coisa que eu via muito na China. Um coletivo muito forte, que aí vem centros culturais como esse, vem arquitetura, vem monumentos que estão ali preservados, né? Esses monumentos são monumentos celebrando coisa boa, não é outro assunto, né? Mas eles preservam a cultura e as relações interculturais e interpessoais de uma forma bem diferente que eu vejo no Brasil. Tá? No Brasil, acho que é por conta da gente ser bem distinto também como povo, né? Bem diferente fisicamente, culturalmente. Eu vejo mais adversidades às vezes, eu vejo mais diferenças, né, na fala e no jeito de lidar, e até no jeito de lidar com as culturas, do que uma unificação, né? Eu acho que isso é perigoso por vários motivos, né? A gente pode falar de política exclusivamente, porque aí fica fácil de controlar todo mundo, quando você separa todo mundo em caixinhas. A caixinha A tem poucas pessoas, a caixinha B tem um pouquinho mais, mas ainda assim, separadas essas caixinhas não tem poder de mudança suficiente, não tem nem poder de voto suficiente, né? Então fica muito fácil de controlar a narrativa para todo mundo, né? E um dos motivos pelos quais eu comecei agora, paguei, vou começar agora, me inscrevi, passei no mestrado da FGV de Gestão e Políticas Públicas, é exatamente que eu quero dar um passo para trás. Tipo, eu vou continuar com a minha empresa, com as minhas iniciativas, e eu vou adicionar um novo elemento para a minha empresa. Ao invés de só B2C e B2B, ou seja, ao invés de só vender para pessoas e empresas, eu vou começar a vender para governo também, né? Vender essa mensagem, vender esses treinamentos, esses cursos, essas consultorias para governo também, através de políticas públicas. Então, para fazer isso, eu tenho que fazer um mestrado em gestão e políticas públicas para entender a máquina e aprender como escrever, como fazer consultoria em política pública e como passar a política pública, né? Como ter a política pública, o projeto, o edital aprovado no âmbito municipal, estadual ou federal. Vamos ver o que vai dar, estou muito animado, muito contente, e a percepção que mais me alegra sempre é a percepção de que não tem um fim, né? Muitas pessoas entram no mercado de trabalho ou entram na vida, né, achando que vai ter um momento que é um fim, que você vai poder ficar sentado numa cadeira fazendo nada. Quando você entra na jornada do autodesenvolvimento, você encontra novos platôs, né? Novas camadas de satisfação, de tranquilidade, de autoconhecimento. Mas fim na correria não tem, né? Então você começa a ter menos necessidades de grana, de necessidades de coisas mais básicas e começa a olhar para cima na pirâmide de Maslow, né? Com aquela segurança financeira, segurança física, emocional, mental, né? Mais estabelecidas. E aí você começa a olhar para outras coisas, começa a querer mudar a minha realidade, eu começo a querer mudar a realidade de outras pessoas, né?
Isso é bom para quem tem boas intenções, não pode perder as boas intenções, a gente pode falar até disso depois. Eu conheço muitas pessoas que estão mudando a realidade dos outros e ainda conseguiram achar elementos para manter boas intenções ativas, mas é complicado quando outras pessoas que não têm tão boas intenções assim, eu não sou o cara que define o que é uma boa intenção ou não, mas geralmente é o que não vai causar dano para grandes números de pessoas, ou que não vai causar mais benefício para você do que dano para os outros, né? Eu acho que é uma definição universal. Já estão entrando ali e estão tomando as rédeas desse âmbito onde a gente muda a vida das pessoas, muda políticas públicas, né? Então acho que quanto mais pessoas interessadas em mudar a realidade, mudar a política pública, afetar a vida das pessoas degrau por degrau, passo a passo, acho que mais pessoas bem intencionadas, né? Melhor vai ficar a nossa realidade no médio e longo prazo. Não tem resolução, né? Não tem uma medida absoluta que resolva todos esses problemas, principalmente quando a gente fala de política pública, quando a gente fala de várias pessoas, porque a gente falou de cultura, falou de diferenças aqui, né? Então não tem como eu dar uma resolução que resolva o problema do grupo A, né? Porque essa resolução vai afetar o grupo B de alguma forma. Então você tem que criar alguma coisa ali que contemple uma mediação, um equilíbrio, né? E essa jornada de buscar o equilíbrio, de buscar soluções ali que parecem legais na hora, mas depois vão gerar outros desafios, que você vai trabalhando nesses desafios e vai resolvendo. Eu acho que essa é a diversão da vida. Quando você acha o seu meio, o seu nicho, essa diversão fica cada vez menos frustrante, cada vez menos ansiosa e cada vez mais recompensadora em todos os aspectos, desde o financeiro até o emocional, o de vida, de propósito, de legado, e o relacional também, que é o de você ter outras pessoas na sua vida aí buscando coisas parecidas, beleza? Então acho que é isso. Nem chegou a 30 minutos, acho que ficou bem bacana o vídeo, com o nosso centro cultural atrás, umas vistas bem legais, um sol bem bacana, e eu encerro esse papo reto com Alan Dantas aqui diretamente de Buenos Aires, aguardando já o seu comentário, sua opinião, e vamos trocar ideia, já sabe, se quiser conversar, chamar no Meet, chamar no WhatsApp, chamar no Instagram, estou sempre à disposição. Um abraço e até a próxima.